Estudo bíblico de hoje nós vamos estar falando de identidade cristã, como um cristão deve ter postura diante da sociedade. Vivemos um tempo em nossa sociedade que existem vários conselheiros. Vivemos em uma sociedade na era tecnológica onde tudo está ao nosso alcance. Em minha caminhada cristã, minhas fontes de estudo bíblico eram frequentar a escola bíblica dominical, ir aos cultos regularmente, e como sempre gostei de pregar a palavra de Deus, na minha época comprei a Bíblia Thompson para aprender a criar meus estudos bíblicos. Hoje a informação da palavra de Deus está no rádio, televisão, redes sociais. Somos cercados de todos os lados. Mas pergunto para você, quem devemos seguir? Hoje existem igrejas para todos os gostos. Igrejas que aceitam o pecado, igrejas que vendem entrada para o céu, igrejas que vendem o milagre. Não vim aqui para criticar ninguém. Cada um vai dar conta dos seus atos perante o Senhor. Meu objetivo aqui, amados, é que você volte à essência do Evangelho, que você volte a ter identidade cristã. No estudo de hoje nós vamos falar de vários conselhos que os Salmos primeiro fala sobre identidade cristã. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amados, aqui existem vários conselhos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre identidade cristã. E o Salmos o primeiro conselho que o Salmos primeiros fala é que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nessa introdução que eu falei aqui de vários conselheiros. E por que eu falei aqui de igrejas? Por que eu falei aqui de pessoas que têm pregado a palavra de Deus? Amados, meu objetivo aqui não é atacar a igreja, não é falar mal desse ou daquele. Meu objetivo é esclarecer a palavra de Deus para você. E infelizmente, nós vivemos um tempo onde a verdade da palavra de Deus tem sido distorcida. E isso é um perigo para você como cristão. Você precisa ter uma postura, você precisa ter uma identidade cristã. E o cristão, para ter uma postura, ele precisa ouvir conselhos da palavra de Deus. Quando eu estiver falando algo aqui que seja da minha carne, quando eu estiver falando algo aqui que não procede de Deus, não procede da palavra de Deus, você não tem que me ouvir, você tem que ouvir conselhos da palavra de Deus. E hoje o Salmos primeiro fala assim que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho, dos ímpios. E aqui eu vou chegar mais longe ainda. Não anda segundo o conselho daquelas pessoas que distorcem a palavra de Deus. E o alerta da palavra de Deus aqui é que você não pode andar na roda de escarnecedores. O que é um escarnecedor? Aquela pessoa que conhece, mas ela não pratica, ela zomba, ela critica. Existem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas estão aí escarnecendo, fazem até piadas com o versículo bíblico. Cuidado, irmão, cuidado. Se você está ali na roda de pessoas que fazem piadas com a palavra de Deus, toma cuidado, porque a palavra de Deus é santa. A palavra de Deus, realmente nós precisamos ter reverência quando nós profetizamos, quando nós falamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus está falando hoje aqui, o primeiro conselho que fala aqui, que quando você não andar em rodas de escarnecedores, quando você não andar na roda de ímpios, quando você não seguir conselhos de pessoas profanas, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa realizada, você vai ser uma pessoa plena. É isso que é ser bem-aventurado. E o segundo conselho que o Salmos fala ali no versículo 2, antes tem o seu prazer
na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Infelizmente hoje nós temos muita informação, só que o compromisso com a palavra de Deus poucos querem. E é essa identidade cristã que eu quero passar para vocês. Muitos querem a bênção de Deus, mas eles não têm compromisso, eles não têm identidade, eles não têm postura. Eles andam conforme Tiago fala, que são ali como a onda do mar, que uma hora está e uma hora não está. Um dia eu sou cristão, um dia eu não sou cristão. Um dia eu sirvo a Deus, um dia eu não sirvo a Deus. Nós temos que tomar uma atitude cristã, nós temos que ter identidade cristã de separar o bem e o mal. Nós temos que nos posicionar diante de Deus. Eu não estou falando aqui que você vai ser um super-herói. Eu não estou falando aqui que eu sou um super-herói e que eu não cometo pecado. Sim, eu cometo pecado sim. E preciso estar pedindo perdão todos os dias, pedindo a misericórdia de Deus todos os dias, para que eu possa realmente ser um homem segundo o coração de Deus. E essa a identidade cristã que nós temos que ter. Nós temos que ter postura, dizer, não, até aqui eu posso ir. Como a palavra de Deus fala assim, examinai tudo, como o apóstolo Paulo falou, examinai tudo e retende o bem. Então nós temos que reter o que é bom para nós. E aqui no versículo 2 fala assim de ter prazer. Infelizmente as pessoas não têm mais prazer na lei do Senhor. Infelizmente, às vezes seguir a Deus é um sacrifício. E Deus quer que nós nos entreguemos, como fala lá em João, em espírito e em verdade. Que Jesus, o Senhor, Ele está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. E infelizmente hoje, quem está adorando o Senhor em espírito e em verdade? Aqueles que realmente adoram o Senhor em espírito e em verdade, infelizmente são taxados como loucos, não são taxados aí como caretas e às vezes são deixados de lado. Só que são essas pessoas que elas, quando oram, as coisas acontecem. Aí que está a diferença, né? De você servir a Deus e você não servir. Aí que está a diferença de você ter identidade cristã. Dizer assim, não, eu não vou fazer isso porque eu temo a Deus. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de Deus. Temer a Deus é uma coisa, ter medo é outra coisa. Ter medo é, será que se eu fizer isso e o pastor não vê, vai acontecer alguma coisa? Amados, identidade cristã não é você se esconder do teu pastor. Identidade cristã é lá dentro do teu quarto, lá no teu oculto, lá em locais que é só você e Deus. Isso é ter identidade cristã. E quando você tem prazer na lei do Senhor, como está escrito ali no versículo 2, você vai fugir da roda dos escarnecedores. Quando você tem prazer na lei do Senhor, você vai ter postura cristã. Quando você tem prazer de estar na lei do Senhor, você vai somente obedecer e não vai ser nenhum sacrifício seguir a vontade de Deus. E aqui o versículo 3 fala da recompensa de ter prazer na lei do Senhor. Fala da recompensa de você não estar na roda dos escarnecedores, que você vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Amados, isso aqui é tremendo, essa palavra. Eu já preguei, eu já fiz uma mensagem falando, se você quiser acessar, até vou deixar o link dessa mensagem, foi uma das últimas mensagens do canal, falando exclusivamente desse versículo, mas o foco aqui é o Salmos primeiro inteiro, lá só falei do versículo 3, aqui é a promessa de Deus, você vai ser bem-aventurado, você vai ser próspero, você vai ser como essa árvore plantada junto a ribeiros. O que é esse ribeiro? Esse ribeiro é a essência de Deus na tua vida. Esse ribeiro é a essência do Evangelho. Esse ribeiro é a tua identidade cristã. E tudo quanto você fizer vai prosperar. E ainda fala o versículo ali que ao qual dá o seu fruto na estação própria. Então, amados, além de você ser abençoado, você vai dar frutos.
e vai dar o fruto na estação própria. O que quer dizer isso? Quer dizer que a tua bênção vai chegar no tempo certo, porque você se posicionou, porque você teve identidade cristã. E o versículo 4 e 5 fala da condenação dos ímpios. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, amados, se você andar junto com os ímpios, existe uma frase que fala que me diga com quem andas que eu direi quem você é. Então, se você anda com pessoas que são corrompidas, eu não estou falando aqui de ímpios, estou falando de cristãos que não têm identidade cristã. É diferente, porque infelizmente não é porque uma pessoa está na igreja, não é porque você está na igreja que você está salvo, não é isso. Não é isso que a palavra de Deus fala. Nós temos que ter uma postura, nós temos que dizer assim, não, eu sou cristão, eu vou fazer, eu vou obedecer a palavra de Deus, eu tenho prazer na lei do Senhor. Em outra tradução fala que é como a palha que o vento leva. Então, amados, vamos tomar postura diante do Senhor. Vamos realmente ter nossa identidade cristã. Vamos seguir esses salmos primeiro a fio. Isso aqui é uma lição de vida para nós. E quem escreveu isso? Davi. Esse Davi era perfeito? Não. Esse Davi tinha pecados? Muitos pecados. Mas e por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Ele tinha uma identidade cristã. Ele cometeu o pecado, mas no mesmo momento que ele cometeu o pecado, ele viu que ele tinha pecado. A consequência do pecado veio, mas ele pediu perdão e veio a sua remissão. E no versículo 6 fala: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amados, como eu estava falando de Davi, Deus, Ele conhece o caminho dos justos. Deus, Ele te conhece por dentro e por fora. Talvez você esteja dizendo assim, para mim não tem mais jeito. Eu não consigo largar o pecado. Eu não consigo largar a bebida. Eu não consigo largar a droga. Talvez você diga assim, eu sou um cristão que não tem mais jeito. Conheço a palavra de Deus, mas nada acontece na minha vida. Eu digo para você, amado, amada que está me ouvindo, presta atenção no que eu vou falar. Deus, Ele te sonda. E Deus, Ele conhece a sinceridade do teu coração. Mas você precisa realmente tomar uma postura cristã. Dizer não ao pecado. Dizer não à roda de escarnecedores. Realmente meditar na palavra de Deus. Orar. Ter uma vida realmente voltada para servir a Deus. Talvez você que está me ouvindo está ferido, está machucado. Talvez alguém que você seguia se corrompeu e você esvaziou a tua fé. E você já não sabe mais o que fazer. Você perdeu a essência de Deus. Então, amados, aqui é o último conselho da palavra de Deus. Ele te conhece por dentro e por fora. Você pode se esconder do teu pastor, você pode se esconder da tua esposa, você pode se esconder do teu filho, mas de Deus você não pode se esconder. Quando você chega lá no teu quarto, como a palavra de Deus fala, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e só você e Deus medita. Quando você se fecha lá no teu quarto, só você se conhece de verdade. Só você e Deus te conhecem. E eu quero dizer para você, ainda há tempo de se consertar. Ainda há tempo de voltar a ter a identidade cristã. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele te levanta nessa hora. Deus, Ele te restaura nessa hora. Através dessa palavra, receba o renovo do Senhor. Seja uma pessoa bem-aventurada. Levante a tua cabeça e diga, não, a partir de hoje eu vou ter uma postura cristã. A partir de hoje eu vou meditar na palavra de Deus. A partir de hoje eu vou ter uma vida de oração. E as coisas vão acontecer
na minha vida. Essa foi a mensagem de hoje. Salmos 1, identidade cristã. Eu vou estar orando por você. Pai amado e Deus de poder, eu entrego cada vida que chegou até esse vídeo, Senhor, através da internet, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja consolando esses corações, esteja fortalecendo essa vida que talvez caiu na sua vida cristã. Essa vida que talvez parou para pensar que não tem mais identidade, não tem mais comunhão, não tem mais restauração, acha que não tem mais jeito para sua vida. Eu abençoo cada vida e peço que o Senhor venha estar renovando essas vidas, Pai. Eu declaro a Tua bênção e o Teu milagre sobre cada um que me ouve nessa hora. Se você gostou dessa mensagem, dá o teu joinha, se inscreve no canal e compartilhe essa mensagem para estar ajudando mais uma pessoa. Um abraço do seu amigo e pastor Gilberto Silva e até o próximo vídeo. Obrigado.